Posso falar do Corinthians rapidinho? Nós não falamos do Corinthians, você olha só que coisa. Só tu vai Corinthians aí, Capri. Não. Vocês perseguem o Corinthians. Coisa linda. Vai ter alguma notícia boa do Corinthians? Não tem uma notícia, eu também não sei se vocês querem dar palco pra isso, mas o Augusto Melo acabou de se manifestar nas redes sociais, ali na Galhote separou aqui esse trecho. Ele, obviamente, batendo depois de virar réu da situação envolvendo a Vaidbet, ele fez um pronunciamento oficial aí. Se vocês quiserem ouvir um trechinho, tá à disposição aí, Capri. É de hoje acabou esse pronunciamento? Não, acabou de sair, faz nem 10 minutos. Pô, então, claro, certamente, porque ele vai sofrer o processo de impeachment no próximo dia 9 de agosto, né? Vão votar aí o processo de impeachment dele. E imagino que ele tem uma explicação para dar aí à torcida corintiana depois de ter sido indiciado, ele né, tá pelo Ministério Público. Desde que ele entrou no Corinthians, né? Vamos ouvir então o Augusto Melo. Fala, fiel. Falo hoje com meu coração pesado, mas com a minha consciência tranquila. Depois deste protesto de ontem, onde querem me comparar com um grupo que está lá há mais de 16 anos, onde fizeram mais de 2 bilhões de dívida, querendo jogar tudo em cima do Augusto Melo. Deixo aqui bem claro a todos vocês, jamais vou renunciar. Pelo Corinthians, pelo amor que tenho ao Corinthians, pelo projeto, planejamento, que desde 2 de janeiro de 2024 planejamos e estamos executando, que infelizmente, depois de tantas perseguições, eles conseguiram me tirar do cargo. Tive erros no começo da gestão, mas muitos acertos a partir do segundo semestre. Pergunte aos funcionários do clube, aos sócios do clube, se não houve uma grande melhoria. Pergunte aos funcionários do CT, aos jogadores, se não houve uma grande estrutura para que eles possam trabalhar melhor. Fizemos uma auditoria independente, com parecer de uma pessoa técnica, o Papa da Contabilidade, Eliseu Martins, sobre as contas de 23. Vocês me cobravam auditoria. Está feito, agora cobrem a abertura das contas. Eu não vejo esse presidente falar da abertura das contas de 23. Eu não vejo esse presidente falar dos cartões de crédito. Em 16 meses nunca usei R$1 do Corinthians. 16 meses nunca usei meu cartão de crédito corporativo do Corinthians. Isso prova a nossa honestidade, prova que o que eu fiz pelo Corinthians foi por amor. E nunca usei R$1 do Corinthians. Cobrem, fiel torcedor. Cobrem a abertura das contas. Vocês vão saber tudo o que aconteceu no Corinthians. Vocês não cobravam auditoria? Está aí, ó. Tivemos a coragem de fazer a auditoria. Agora cobrem esse presidente aí, que aliás, pelo que eu sei, já falou que não vai abrir as contas. Tenho mais de 40 anos de clube, sempre tive uma vida honesta, limpa, transparente. Nunca tive qualquer tipo de problema com quem quer que seja. Dentro principalmente do nosso clube. Tudo será aprovado. E vocês querem entregar o clube para essas pessoas que aí estão. Que se o dia 9 eu não voltar, quem decidirá o destino do clube são 250, 260 pessoas dentro do conselho. Ou seja, vocês querem que volte essas mesmas pessoas? Vou voltar, pode ter certeza, para poder dar seguimento nesse projeto maravilhoso que nós tínhamos e temos para que o Corinthians saia dessa situação. E tenho certeza que vou entregar um Corinthians muito melhor para o próximo presidente. Acorda, fiel. Analisa tudo que fizemos de 2024 para cá. Sempre deixo claro, não só o jogador, como a comissão técnica, o executivo de futebol, o presidente também, ele tem um tempo de adaptação, de aprendizado. Hoje sou um homem mais experiente, mais cascudo, com mais bagagem, com um novo projeto, sem compromisso com qualquer um que seja. Com uma nova diretoria. Nos dê um voto de confiança, fiel torcida. Nos dê um voto de confiança, você torcedor. Bom, é o seguinte. Augusto, você está sendo indiciado. Indiciado pelo Ministério Público. Foi lá, se defendeu no inquérito, expôs o seu ponto de vista, mas não foi suficiente. Está indiciado, vai ser julgado por lavagem de dinheiro, associação criminosa. Isso é muito sério, né? São acusações muito graves, muito sérias. Vai se defender, é verdade, tem o direito aí da ampla defesa, mas como são acusações muito sérias, eu vejo que o dirigente deveria se afastar para poder deixar que o processo siga da melhor maneira possível e seja apurado da melhor maneira possível. Agora, Augusto, a torcida não te quer mais. A torcida não te quer mais porque a torcida sente que você traiu a confiança do torcedor. Os torcedores estão se sentindo traídos
pelas suas promessas que não aconteceram. Não sou eu, Pretzel, Quesada, o Capelano, estamos falando aqui que você tem que sofrer o processo de impeachment. Os torcedores não te querem mais. Ontem lá naquele protesto que tinha torcida uniformizada, tinha torcedor comum, os torcedores pedem a sua saída. Então, a sua explicação aí pra torcida, vamos ver se no dia 9 é convincente. Pra mim, eu acho que você deveria se afastar pra se defender dessa acusação que é grave e depois, se for o caso, voltar a presidir o Corinthians. Eu acho que é importante a gente ressaltar hoje, tem um grupo chamado União dos Vitalícios, né? Fazem parte o Romeu Tuma Júnior, o Paulo Garcia, o Fran Papai Ordonu, certo? Eu gosto do Paulo Garcia, viu? Eu acho o Paulo Garcia um grande cara. Sério, mas tá 200 anos no Corinthians. Já foi também, candidato 200 vezes, retirou a candidatura 200 vezes. Isso é outra coisa, ele tem o direito de fazer isso. Claro, sem dúvida. Mas eu tô dizendo que eu gosto dele. É o seguinte, ó. Eles botaram que eles não querem ser confundidos, pedindo que os jornalistas sérios da imprensa desvinculem eles da renovação. Chegou a ler a nota? Claro que sim. Viu? Coloquem eles no mesmo balaio que o Augusto Melo e que o pessoal da Sem Renovação e Sem Transparência. É isso aí. Eles acham que isso é algo que não é verdade, viu? Então eles estão pedindo, eles não concordam com o que está acontecendo, certo? E eles vão fazer de tudo para que os casos dos ex-presidentes que usaram os cartões corporativos sigam em julgamento e que o Augusto caia no dia 9 de agosto. O resumo da nota é esse. Então, o Romeu Tuma Júnior, o presidente do conselho, ele está assinando a nota. Então ele também quer que o Augusto caia. Eu acho que é um conflito de interesse, mas não deveria se manifestar. Claro que sim. Ei, como presidente do conselho, tu acha que o Romeu Tuma Júnior deveria se manifestar? O grupo dele se manifesta pela saída do Augusto Melo. O Romeu Tuma Júnior, ele tá para se reunir com membros das principais organizadas da torcida do Corinthians, sabe por quê? Ele sabe disso, eu respeito ele, mas tu acha que ele pode assinar uma nota ou estar no grupo? Que não. O nome dele está lá no grupo União dos Vitalícios, ele sendo presidente do Conselho Deliberativo? Claro que não, é um conflito de interesse gigantesco. Claro, Agora, o que eu queria dizer é o seguinte... O Romeu Tuma Júnior está para se reunir com membros das principais organizadas do Corinthians porque eles querem fazer a reforma do estatuto. Eles querem alterar o estatuto. Não é assim, né? Não é assim, a coisa não passa desse jeito, Quessadinha. Pode esquecer, velho. Sabe o que é? É que quando eu vi que tinha um tal de conselho de ética lá, eu comecei a dar risada. Eu quase tive uma síncope. Porque como é que pode ter um conselho de ética num clube como esse, né? É hilário isso, Quem faz parte do conselho de ética? Não, porque assim... por que só agora está sendo investigada essa história do cartão corporativo? Isso eu não entendi até agora. Vazou agora, né? Mas vazou, mas não precisa vazar. Não aprovaram as contas de todos os últimos presidentes do Corinthians, desde o do Aline? Todos. Isso que eu estou dizendo, de quem que é a responsabilidade? O que eu quero saber é o seguinte, como é que se aprova a conta de um presidente? Votando, analisando, estudando, contas. Qual foi o gasto do ano? Gastou 40 milhões com o Memphis. Tá aqui, gastou 40 milhões. Não, foram 40 milhões 185 mil e 13 centavos. Tá, então tá bom, então vamos computar aqui. Aí, será que ninguém parou para ver o cartão corporativo? Não, pera aí, o cartão corporativo gastou-se 295 mil reais. Não, pera um pouquinho. Como assim 295 mil reais? Vamos parar a reunião aí. Vamos ver aqui, onde que foi gasto isso? Esse é o trabalho do conselho, ou não é? Mas eles alegam que se eles reprovam as contas, eles estão indo contra o Corinthians. Essa é a alegação contra o Corinthians deles, é deixar passar. Eu então é o seguinte, acho. Eu não acredito em ninguém dentro do clube. Não, nem eu. Ninguém. Me desculpe, você que é honesto está dentro do clube, tá? Desculpa, você está pagando. Você está pagando pelos que não têm credibilidade. Eu não acredito em uma pessoa dentro do clube. É isso, viu? Que essa Corinthians perdeu o rumo. E já acreditei, tá? Já acreditei em muita gente. Perdeu o rumo. Sabe o que dizem no Conselho do São Paulo? Já me disseram isso alguns conselheiros. Não, o balanço tem que ser aprovado para mostrar para o mercado que existe seriedade no clube. Existe 1 bilhão de dívida agora. Então é o seguinte, ó, tu olha pro balanço lá, tá? Nós 4 aqui, Pretzel, qual é o teu voto? Aí eu tô vendo lá, é isso que tu tá dizendo. Déficit, não sei arrecadou 50 milhões, gastou 850. Passa, eu aprovo. Passa. Eu aprovo porque eu tô pensando na credibilidade. E vai melhorar. Os caras, eles brincam com a inteligência humana, pessoal. Brincam com a inteligência humana. É verdade. Não dá. Agora, aprovaram contratações, aprovaram estádio, aprovaram cartão corporativo, aprovaram um monte de coisa. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirante. E vamos
a partir desse momento, reagir, repercutir a todas essas informações. Vamos falar muito aí da ação que Augusto Melo entrou novamente. Mas antes de falar de Augusto, todos os problemas de gestão do Corinthians, vamos falar um pouquinho do jogo de hoje entre Corinthians e Botafogo. Botafogo e Corinthians é o caso, porque o caso do Corinthians vai jogar fora de casa hoje. Um jogaço, um jogo difícil pro Corinthians. O Corinthians fez um jogo muito bom contra o Cruzeiro, mas contra o São Paulo foi péssimo. E eu espero hoje que o Corinthians faça um jogo muito bom contra o Botafogo. O Botafogo é uma equipe muito difícil, bem ajustada, uma equipe bem treinada. E Corinthians hoje tem desfalques de 2 belíssimos jogadores. Rodrigo Galo, que na minha opinião, contra o São Paulo, foi o melhor em campo, tomou o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática. E o Roberto ainda não volta hoje. Tá treinando, tá muito bem, mas o Corinthians está preparando o Yuri para o retorno no jogo contra o Palmeiras, que será quarta-feira que vem, pelas 8ª de finais da Copa do Brasil, na Neoquímica Arena. Então, Yuri é o goleador. Yuri, Corinthians acabou dando um exclusivo aí, porque na quinta-feira à noite, dia da manifestação da torcida no Parque São Jorge, o Corinthians divulgou que renovou o contrato com o Yuri Alberto até 2030. Yuri Alberto, que tem vários clubes do exterior à sua procura, como Nottingham Forest, Sporting Cristal, Atlético de Madrid, o West Ham, é do Corinthians até 2030. É um jogador muito esforçado, dedicado, não curte balada, é um jogador comprometido. Inclusive, nas férias coletivas de 15 dias, ele foi para o exterior passear, mas levou aí pessoas profissionais da fisiologia para cuidar. E o Roberto, que acabou quebrando a ponta do osso da lombar, não foi preciso passar por cirurgia, mas a sua recuperação tinha aí de 3 a 6 meses. E o Roberto está voltando muito antes, porque a previsão era para setembro. E contra o Palmeiras, ele estará em campo, um jogo difícil, onde o Corinthians, se jogar bem acertadinho como jogou com o Cruzeiro, jogar com vontade, jogar com raça, tem condições de eliminar um baita de um time que tecnicamente é mais qualificado que o Corinthians. Tem um treinador de mais de 4 anos, que é o Abel Ferreira. Então o Corinthians precisa jogar muito para conseguir tirar o Palmeiras, passar para as quartas de finais da Copa do Brasil e faturar 4.700.000. Na quinta-feira também, o Corinthians acabou pagando aí a primeira parcela da premiação do Campeonato Paulista. Não tem um valor correto, porque cada jogador recebeu um valor diferente. Por tempo de jogo, o tempo em campo, se jogou todos os jogos, se não ficou no banco todo o Campeonato Paulista. Então, um valor diferente de um jogador por outro, mas é estimulado em torno de R$700.000 para cada jogador. A torcida acabou na quinta-feira à noite, né? À tardezinha com a noite, fazendo uma manifestação, né, no Parque São Jorge, cobrou jogadores. Então, o Corinthians tem tudo aí para melhorar, para contratar. Vitor Sá, o Corinthians está negociando com ele, jogador que tem no Botafogo, né, fez uma temporada até que razoável. É um jogador que tem as características que o Corinthians está buscando, porque joga pela esquerda, é velocista, dribla, passa bem. Então, assim, um jogador que se encaixaria muito bem no Corinthians, chegaria para nos ajudar, chegaria para ser titular absoluto, porque o Corinthians hoje não tem outro jogador com essa característica. Memphis é um cara que joga de meio atacante. Não é um 10, mas não é um centroavante. Mas também não é velocista. Aí você pega o Thales Magno. É outro que não é velocista, é técnico, né? Infelizmente, está numa fase muito ruim. Enquanto o Cruzeiro fez o melhorzinho, o jogo melhorzinho do ano. Você viu? Tô falando do ano. O Thales Magno, ano passado foi muito bem, mas esse ano não colocou o pé na bola. Romero está passando por uma péssima de uma fase, né? Tá tendo muita dificuldade. O Memphis acabou colocando o Romero na cara do gol e ele perdeu o gol contra o São Paulo. Então, o Corinthians está tendo muita dificuldade, precisa melhorar. Dorival está sendo muito pressionado. Eu, na minha opinião, se Dorival perder hoje, não deve mandar o Dorival embora. Dorival veio ao Corinthians
com a promessa de 4 reforços, assim, técnico, 4 reforços de medalhão midiático. Até hoje o Corinthians não deu um reforço para o Dorival Júnior. Há uma pressão muito grande, porque no Corinthians tem vários jogadores curtindo balada, e Osmar Stabile, de forma obrigatória, e disse que vai voltar à concentração nos jogos da capital de São Paulo. Corinthians hoje vive uma verdadeira bagunça, um time sem comando, a gestão, os jogadores falam que não prejudica dentro de campo, mas a gente sabe que prejudica, e muito, porque os jogadores estão ali com redes sociais, estão sabendo de tudo, não sabe se vai receber, Corinthians não tem dinheiro, não pode contratar, a gente, como torcedor, não está esperando uma grande contratação, está esperando aí uma contratação para preencher elenco e nada mais do que isso. E aí, qual é a opinião de vocês? Corinthians hoje consegue vencer o Botafogo lá no Rio de Janeiro? Qual é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para registrar seu comentário, deixa o like. Vamos mudar de assunto para fechar o vídeo? Vamos falar um pouquinho do presidente Augusto Melo. Ele se considera presidente, né? Após Augusto ser indiciado no caso da Vaidbet e virar réu dentro do processo, Augusto fez um pronunciamento em sua rede social e revelou que jamais vai renunciar. Inclusive, na quinta, houve uma manifestação convocada pelos líderes da Gaviões, né? Teve em torno de 2.500 torcedores cobrando uma gestão de qualidade no Corinthians. E dia 9, Augusto Melo, haverá a votação dos sócios para ratificar ou reconduzir o Augusto ao cargo. Augusto Melo virou réu ao ser acusado de lavagem de dinheiro, de associação criminosa e furto qualificado no caso da Vaidbet. O que está acontecendo no Corinthians é a pior crise institucional de toda a história do Corinthians, né? Aí vem aí, o Andrés Sanz, usando cartão corporativo. O Andrés foi acusado e ele mesmo declarou que usou na virada do Réveillon de 19 para 2020, em torno de R$9.000, com jantar, né? Com bijuteria, com bebida, com tudo mais, né? E agora surgiu na última final de semana uma investigação do GE, né, da Globo, que Duílio Monteiro Alves acabou usando o cartão corporativo do Corinthians no seu mandato, pizzaria, restaurante, cigarro, farmácia, hortifruti, mercado e uma série de outras coisas. Ao contrário de Andrés, Duílio concedeu entrevista para o jornalista André Hernan e desmentiu tudo isso, dizer que tinha até coisas falsas, que não haveria, e dizer que ele é o mais interessado. Se alguém na sua gestão fez isso, tem que ser punido. Então o Duílio falou que não fez, e quem fez terá que ser punido. Nessa sexta-feira, ele se considera presidente, então vamos falar presidente. Augusto Melo acabou entrando na justiça mais uma vez, entrou na segunda vara de crimes tributários. E Augusto, né, que foi acusado aí por organização criminosa, como eu já falei, furto qualificado, né? Augusto foi uma organização criminosa e lavagem de bens de valores capitais. Começa assim, Augusto, olha como é que ele endereçou o processo. Augusto Pereira de Melo, presidente do Corinthians, eleito e injustiçado, ou seja, Augusto tenta impugnar veementemente a habilitação do Corinthians com assistente de acusação. Augusto entrou com uma ação através de seus advogados Ricardo Sayeg e Rodrigo Sayeg. Qual foi o pedido do presidente Augusto Melo? Ele pediu que o clube não mostre o que Augusto Melo fez no caso da Vaidbet. É pouco ou vocês querem mais? Cara, é surreal. Eu, sinceramente, eu sei que deve ter gente honesta no Corinthians, mas, sinceramente, eu não acredito em ninguém dentro do Corinthians. A pior crise institucional da história. Nem quando o Corinthians caiu em 2007, houve tanta bagunça, tanta gestão temerária.
foi rapidamente resolvido e o Corinthians pegou um trilho novamente, porque retornou no ano seguinte da Série B do Brasileirão para a Série A, e de lá para cá foi uma sequência ali 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, uma sequência espetacular. O clube caiu, mas se organizou. Mas depois do Ilho para cá, 2018, 19, 20, aí cada dia que passa o Corinthians fica pior. E aí, Fiel, o que vocês acharam de todas essas informações aí do Augusto Melo, que está respondendo processo na justiça, corre o risco de ser impeachmentado dia 9 de agosto, onde haverá a votação dos sócios, e agora entrando com essa ação para que impedir o Corinthians, para que não mostre o que Augusto fez com a negociação da Vai de Best. O que vocês acharam de tudo isso? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, ative o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.